Todos nós queremos com muita ansiedade que Deus fale conosco, que Deus ministre na nossa vida. Ouça essa mensagem e eu tenho certeza de que Deus vai falar ao seu coração. Um grande abraço. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você já viveu alguma experiência onde que a imagem, aonde que a estética, aonde que o que estava aparente dos seus olhos não era exatamente a realidade, a essência da situação? As coisas às vezes não são aquilo que aparentam ser. Essa é a primeira imagem desse texto que Jesus está nos ensinando. Quando Jesus vai contar a parábola do semeador, ele não está ensinando de que existe 4 tipos de cristãos ou 4 tipos de crentes. Esses 3 primeiros terrenos não está aqui para dizer de que são níveis de discipulados na caminhada com Jesus. O único terreno, a única terra que de fato experimentou a natureza da semente foi a boa terra. Então há muita gente que entrou em contato com o Evangelho, entrou em contato com as Escrituras, frequentou igreja, participou de reuniões, pessoas que têm até lá se batizaram, participaram de ceias. Eles percebem que o primeiro terreno entrou em contato com a semente, o segundo terreno também entrou em contato com a semente em um nível mais prolongado do que o primeiro. O terceiro terreno entrou em contato com a semente em um período de tempo maior do que o primeiro e o segundo terreno, mas em um desses terrenos, de fato, viveu a verdadeira experiência da salvação. Você pode olhar para esse texto a partir do olhar da semente. E quando você olha a partir do olhar da semente, você aprende, por exemplo, de que nesta semente, em nenhum momento no texto, ela recebe uma crítica. Porque esta semente, ela era excelente. Essa semente, ela carregava em si a essência fértil na sua inteireza, no seu sentido absoluto. Se as coisas não funcionaram, não foi por causa da semente. E nós entendemos de que na semente, do ponto de vista da semente, na excelência não há culpa. Quando você decide viver a vida a partir da excelência, não há culpa. Isso não significa que você será blindado, isso não significa que você será imune às circunstâncias, mas quando as coisas desconcertantes acontecer, você não será tomado por culpa, como aquele pai que teve o filho que vai romper com ele, mas em nenhum momento você vê o pai do filho pródigo batendo a cabeça na parede, angustiando pela culpa. Ele foi embora porque eu não fui o melhor pai, ele foi embora porque eu falhei. Na excelência não há culpa. Porque quando você olha para essa parábola a partir do solo, você entende de que nós que recebemos Jesus, nós que temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós que nascemos de novo, nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida, você é
uma boa terra. Isso significa de que em você existe uma natureza de fertilidade. Você é alguém em Cristo que não tem possibilidade de dar errado segundo os planos de Deus. Você é alguém que aonde que Deus te conduzir, florescerá. E Jesus está dizendo, vocês são uma boa terra. Isso significa dizer que todo plano que eu queira realizar na história, eu vou semear em vocês, para que vocês sejam esses veículos de materialização da minha vontade no tempo e na história. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza agora em Cristo não é um pecador lutando para ser santo. Agora em Cristo mudou a nossa natureza. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você não viverá mais a partir da carne. Você não viverá mais a partir da natureza pecaminosa. Você viverá agora a partir da vida de Cristo, porque você é uma nova terra. Esta é a sua natureza. Então eu preciso ter uma profunda consciência e atitude em não me conformar com nada daquilo que não corresponda a essa nova natureza. Quantas pessoas que estão se conformando, estão se adaptando a um estilo de vida de família, a um estilo de vida de uma esposa, um estilo de vida de homem, um estilo de vida de cristão, que não diz respeito à sua natureza. Este nível de tratamento, este nível de vida, esse estilo de existência não diz respeito quem é uma boa terra. E Deus está conversando no seu coração esta noite. Homem, dentro desta casa, você precisa se ver como sendo uma boa terra. Mulher, você precisa se olhar dentro desta casa como sendo uma boa terra. Ei, você precisa olhar para o seu marido como sendo uma boa terra. Portanto, não ouse denunciar os defeitos do seu marido para ninguém. Não ouse publicar as fraquezas do outro para ninguém. E você então me diz, mas pastor, se ele é uma boa terra, por que que isto acontece? Se ela é uma boa terra, por que o que eu estou vendo nela não é tão bom? Ou o que eu estou vendo nele não é tão bom? Ou o que eu estou vendo nos meus filhos não é tão bom? É que você precisa entender que, muito embora ele sendo uma boa terra, o diabo quer comprometer essa fertilidade. É Deus que diz que em você existe um homem por excelência. É o Evangelho que diz que em você existe uma mulher por excelência. É o Evangelho que diz que em você existe um cristão por excelência. E esses 3 primeiros terrenos eu entendo como sendo as maiores investidas que o diabo tentará contra esta boa terra. E esse primeiro terreno, o texto diz no versículo 19, Jesus vai interpretar a própria parábola e ele diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Qual é o primeiro grande inimigo contra a boa terra? A ignorância. Ouvindo, mas não entendendo. Você pode ser uma boa terra, mas se a ignorância ser estabelecida no seu coração, se você não conhecer, se você não ter a lucidez da
sua natureza, do que Deus tem em ti, para ti, através de ti, essa ignorância vai comprometendo a totalidade do seu fluir. Meu Deus, quantas pessoas que elas vão tropeçando na mesma pedra de sempre. Ei, se você é alguém que se irrita, se você é alguém que fica zangado com a mesma coisa de sempre lá na sua casa, muito provavelmente existe uma ignorância. Existe coisa na nossa família, existe coisa na igreja, existe coisa à nossa volta que você precisa lidar com inteligência. Porque se você se irritar com a mesma coisa de sempre, isso está tirando a sua paz. Há quantos anos você não aprendeu a lidar com isso? Você já percebeu algumas coisas recorrentes na nossa casa que a gente vai tropeçando? Isso é ignorância, gente. É porque eu sou pavio curto. Tem gente que pensa, tem gente que advoga a estupidez. Tem gente que advoga a agressividade. Não! Você é uma boa terra. Ah, porque os meus tataras eram assim, os meus bis eram assim, os meus avós eram assim, os meus pais eram assim, e eu sou assim. Não, você é uma boa terra. Não advoga os maus hábitos do seu coração. Diga, isso não me pertence. Eu não sou assim. Esse não é um marido de boa terra. Alguma coisa externa me acometeu. Alguma coisa foi lançada nessa terra, mas não é da terra. Eu vou tratar isso. Você precisa receber luz. Um dos sentidos de escuridão na Bíblia é ignorância. E um dos sentidos de conhecimento na Bíblia é luz. Então existem coisas que nós estamos sofrendo na vida. Deixa eu falar uma coisa. É nada mais nada menos por causa da ignorância. Se nós formos iluminados, acabou. Quando você entende que ser boa terra é a sua natureza, tudo muda, gente, tudo muda. É natureza. Você é ramo. E este ramo está numa videira. Fala para mim, qual é o ramo que pode chegar nessa videira e dizer, a partir de hoje eu vou dar limão? Não, meu amigo, se você está na videira, você só tem uma natureza de fruto, é uva. Você não tem alternativa. Paulo fala isso em Coríntios, que ele morreu por nós, para que agora nós possamos viver, não por nós mesmos, mas a vida dele. Você não tem alternativa diante do seu inimigo. Você não tem alternativa a não ser amá-lo. Atos de bondade. Como que a ignorância, atos de bondades, ela tem definhado casamentos, tem definhado espiritualidade. Porque na mente de muita gente, atos de bondade, sabe o que é? É um favor. Tem outros que acham que atos de bondade é obrigação. Ah, tá bom, tenho que fazer. Tá bom, eu vou fazer. É uma obrigação. Outros pensam que atos de bondade é fraqueza. É só eu tenho de ceder. Eu não aguento mais ceder nessa casa. Eu não aguento mais, é eu que tenho de ir atrás. É eu que tenho de buscar reconciliação. É eu que preciso me humilhar. Ela acha de que o ato de se humilhar, o ato de você buscar a reconciliação, o ato de você buscar o perdão ou liberar o perdão, que isso é fraqueza. Não, gente. Ato de bondade é a sua natureza. Você foi feito disso. Boa terra não produz espinhos. Boa terra não produz abrolhos. Boa terra produz virtude. É assim. A gente faz atos de bondades e nós nos tornamos credores das pessoas. As pessoas começam a nos dever
ou pregações, porque um dia nós realizamos atos de bondade em direção a elas. Ao invés de ato de bondade gerar amigos, está gerando credores. Isso é ignorância. Esse casamento não viverá a plenitude de Deus. Se você achar que todo o bem que você faz à sua esposa, que você achar que todo o bem que você faz ao teu marido, que todo o bem que você faz aos seus filhos, aos seus pais, você tem o direito de convertê-los a ti, à sua maneira. Isso é ignorância do evangelho. Algumas destruições não tem nada a ver com o diabo, é só ignorância. Ele se aproveita disso. Percebe? Quando não entendeu a semente, ele se levanta. Faz uma aliança essa manhã. Deus, eu quero que o Senhor me dê luz. O que eu não entendi? Por que eu estou irredutível nessa área há tanto tempo? Por que eu insisto em advogar alguns hábitos? Por que eu insisto em advogar algumas mediocridades em relação à vida? Lança luz nessa escuridão do meu coração. Porque eu sei que eu sou uma boa terra. O segundo terreno, esta semente caiu entre os pedregais. Muito embora você seja uma boa terra. Ei, o que o diabo ofereceu a Jesus na tentação? Pedras. O diabo quer comprometer a nossa firmeza. A terra é boa, mas se ele conseguir colocar pedras para comprometer as raízes, nós não teremos resiliência diante da vida. Você já prestou atenção o quanto que existe pessoas que a sua estabilidade é mínima? Qualquer coisa ela se ofende, qualquer coisa ele se ofende. Uma das orações que eu tenho pedido a Deus, fala: Deus, me ajuda a viver um nível contigo, que eu não venha me ofender com nada. Gente, quantas vezes existe uma geração dentro da igreja que são pessoas que são descaracterizadas por qualquer evento. Não deixa que pedras comprometam a sua resiliência. Olhe para esta casa, olhe para esse problema e diga: vem no meu peito, porque tem raízes profundas. A árvore vai beijar o chão, mas ela vai permanecer de pé. O vento sopra, a inundação vem, a chuva cai, mas esta casa não cai. Ela ficará de pé, porque ela tem um alicerce sólido para a vida. Dói, é difícil, mas encara. Não foge, não se esconde. Olhe para a vida com firmeza. Você perde, você falha, mas você volta atrás, você retrocede, você pede perdão. Você fala: eu fiz na minha ignorância, eu fui teimoso mesmo. Isso é resiliência, ao qual você falha, você sofre o baque, você recebe um impacto, mas você recobre, vamos para frente. Essa casa tem uma esposa sábia, esta casa tem uma mulher, essa casa tem uma mãe, essa casa tem alguém que não retrocede, tem raízes, esse casamento tem raízes. Nós vamos aprender, vamos falhar, vamos errar, vamos nos quebrantar, vamos nos arrepender, mas a vida vai continuar. Não será nada que vai me separar do amor de Deus. Nada vai me separar da comunhão da igreja, nada vai me separar da comunhão do secreto. Vem a morte, vem a fome, vem a escassez, vem a difamação, vem a falsidade, venha o que vier, eu tenho resiliência. Nada vai me tirar da vontade de Deus, nada vai me deslocar da onde que Deus me plantou, para eu ser o que eu fui chamado a ser, segundo a natureza de Cristo Jesus em mim. O terceiro inimigo que pode se levantar contra essa boa terra: os espinhos. O diabo vai tentar subtrair o oxigênio do seu casamento.
Você já teve aquela experiência de respirar com dificuldade, ofegante? Você não consegue se mover, você não consegue agir com qualidade porque lhe falta ar. Que você vive sempre aquém, porque você não consegue respirar para se mover na vida com qualidade. Você precisa olhar para o que Cristo realizou na nossa salvação. Você não fez nada para que você se transformasse nessa nova terra. Foi a obra de Cristo, foi a obra do Espírito Santo. Agora, cuidar dessa boa terra, desenvolvê-la, como Paulo fala aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação. A missão é sua, cuidar dessa boa terra. Averigua o seu coração, avalie a si mesmo. E diante daquilo que você tem percebido que é o problema do seu coração, você fala: Deus, isso aqui não é o Aguiar, é um intruso, mas eu me levantarei contra este intruso. Eu me lembro quando eu fui envenenado pelo pecado da pornografia, no início do meu casamento. Foi uma das experiências mais dolorosas, terríveis, que eu vivenciei em relação à luta contra esse pecado. E eu tentei vencer isso sozinho. Aliás, na época eu já tinha posição, e essa imagem que as pessoas vão construindo de pastor, de pregador, como sendo alguém muito super-homem, isso fazia com que eu não me abrisse a ninguém. E teve um dia que a única pessoa que poderia me ajudar naquele momento era minha esposa. E eu tive coragem de confessar a ela. Choramos muito, chorei demais naquela noite. Eu lembro das palavras da Eline, quando ela disse: meu bem, isso não é você. Você está fraco, você está frágil, você está sujo. Mas isso não é você. Eu agarrei aquilo de todo o meu coração, disse: é verdade. Isso não sou eu. E tudo aquilo que vem deformar o que de fato eu sou, eu vou lutar contra isso até o fim. Foi assim que fui liberto definitivamente deste mal. Porque eu coloquei no meu coração: isso não faz parte da identidade da boa terra. Se não faz parte, é um intruso. Se é um intruso, não é bem-vindo. Eu me levanto contra isso. Eu resisto isso com todas as minhas forças. A ignorância não é bem-vinda, as pedras não são bem-vindas, os espinhos não são bem-vindos, as ervas daninhas não são bem-vindas. Vou clamar por ajuda, vou pedir para alguém se una a mim, mas a maior responsabilidade é minha, é minha, é minha, de cuidar da boa terra do meu coração, de cuidar da boa terra da minha casa, de cuidar da boa terra dos meus filhos. O diabo se levanta, mas eu não estou dormindo. Eu estou detectando, estou discernindo. Essa boa terra não vai se tornar um pedregal. Essa boa terra não vai se tornar um espinheiro. Eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar dela. As minhas mãos estão no arado e eu não vou olhar para trás. Eu vou receber o que é bom. Eu vou receber o que é verdadeiro. Eu vou receber o que é justo. Eu vou receber o que glorifique a Deus. Isto é bem-vindo a esta terra e nada além do que isso. Ponto de partida é você crer que você é uma boa terra. Esta é a definição que Cristo te dá. Você é um homem boa terra. Você é uma mulher boa terra.
Esta é a nossa identidade, esta é a nossa natureza.